Vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula? Então vamos orar. Querido bom Deus, nosso Pai eterno, muito obrigada, Jesus, porque mais uma vez nós estamos aqui para aprender e para aplicar na nossa vida. Que o Senhor nos deu o conhecimento que precisamos, Senhor, através de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, gente, nós estamos falando sobre tecnologia e química, né? Na aula passada de química, a gente falou um pouco de como que a tecnologia e a química estão ali conectados, e a gente falou um pouquinho sobre tipo de telas, né? Que tem telas de celular, telas, né? Que tem como que a química acontece ali nas telinhas, touchscreen. E hoje eu queria passar para vocês, eu sei que nós estamos quase finalizando, vai ter só mais uma aula depois dessa, uma parte que vai ser assim importante para a vida e decisões de vocês de uma maneira geral. É, a eletroquímica, primeiro, eu queria retomar esse conceito do que é eletroquímica, né? Eletromagnetismo, desculpa. Então, eletromagnetismo, a gente vai começar a entender o que é isso. Não sei se aí alguém já sabe o que é. Mas tem gente que nunca ouviu falar e nem sabe né? Então, eu preparei aqui. Eletromagnetismo, eu ainda não entendi muito bem o que é isso, mas eu sei que existe magnetismo, mas ainda não sei sobre isso. Isso. Então a gente vai fazer aqui uma introdução do eletromagnetismo, tá bom? E aí, depois vocês vão entender como que isso se aplica a nós. Só um minutinho, vou apresentar aqui a parte dos slides. Estão vendo aí, gente? Sim. Ok, muito bem. Então, o objetivo da gente ao entender eletromagnetismo é entender sobre a poluição eletromagnética. A proposta dessa aula é vocês entenderem que além da poluição, existe uma poluição que é a poluição de lixo, né? Lixo orgânico, ou a poluição sonora, que é o excesso do barulho, do som, né? Poluição visual. E existe uma poluição eletromagnética. Primeira coisa que a gente precisa entender, então, o que que é o eletromagnetismo, tá? Então, nessas aulas, a gente vai compreender os conceitos de eletromagnetismo, a gente vai identificar as fontes de eletromagnetismo, vai reconhecer o que que é a poluição e as consequências, né? E a ideia é estimular vocês a terem um pensamento crítico sobre o uso da tecnologia no nosso dia a dia. Então vamos lá, gente. Eletromagnetismo é a área da física que estuda a relação entre a eletricidade e o magnetismo, né? Então, um campo magnético, ele é gerado por cargas elétricas em movimento, que é a corrente elétrica. Lembra, então, os elétrons, Vai ter aula hoje? vocês Ah, lembram que os elétrons, eles são aqueles, ela tá. deixa eu só colocar no mudo aqui, os elétrons são uma parte dos átomos, né, que podem estar ali, ó, na eletrosfera. Então, quando esses elétrons, eles estão em movimento, eles geram uma carga, positivo e negativo. E aí a gente tem alguns exemplos, olha, ímãs próximos de fios elétricos vão causar o eletromagnetismo.
geradores e motores elétricos, ondas de rádio, micro-onda, luz visível. Então, o eletromagnetismo é uma parte da física que também tem a ver com os átomos, né? Que são os que têm aí os elétrons em movimento. Vamos lá que a gente vai aos poucos aprendendo os conceitos teóricos para ir para a prática. O que que são ondas eletromagnéticas? Ó, então eu vou pedir para a ajuda aí de alguns para ler. Deixa eu ver. Eu posso ler, tia Aline. Você pode ler? Então, o seu áudio Posso. tá bom. Então, lê para a gente, então, o que que são essas ondas eletromagnéticas? São ondas que se propagam no espaço mesmo no vácuo. Mesmo no vácuo, formadas por campos elétricos e magnéticos, oscilantes, classificação por frequência. Baixa Oscilante. frequência, linhas de energia e elétrica. Média frequência, rádios e TVs. Alta frequência, celulares, micro-ondas e raio-x. Curiosidade: a luz visível também é uma onda eletromagnética. Isso. Então, gente, obrigada, viu? O que que é uma onda eletromagnética? A gente não consegue ver algumas ondas eletromagnéticas, mas a luz visível, ela é uma onda eletromagnética. Então, quando a gente escuta um rádio, como que o som chegou lá no radinho, né? É através de um tipo de onda eletromagnética. E também a energia elétrica, né? A energia que chega na nossa casa, ela também é uma energia eletromagnética. Tem a ver então com eletricidade e com magnetismo. Vamos lembrar, magnetismo eu lembro de ímã, né? Os ímãs eles são é a parte magnética, né? E os elétrons, quando tem uma interação dos elétrons com o magnetismo, com alguma coisa parecida com o ímã, aí vai criar um campo elétrico, uma onda mesmo. Sabe, a gente vê, quando você balança a corda, você vê uma onda. Mas existem algumas ondas que o nosso olho não vê e fazem esse movimento mesmo. São as ondas eletromagnéticas, tá? Tem a ver com eletricidade e com magnetismo. Eu tenho aqui para vocês verem uns vídeos. Deixa eu ver qual que a gente vai fazer. É, vou mostrar para vocês uns vídeos, tá? Para a gente ficar mais prático. Fala aí, pessoal. Tem experiência. Vocês. Mi trabajo es fácil porque uso Clip. Eu tenho aqui um vídeo mais simples, mas é bom para quem nunca entendeu o que que é eletromagnetismo. E tem um mais elaborado que eu posso enviar depois para vocês, assim, ficarem bem espertos nisso aí, tá bom? Então, vou passar primeiro esse aqui que é mais simples, porque acredito que tem gente que nem tá sabendo o que que tá acontecendo, né? Então, é um vídeo infantil, mas que explica bem. É de... Olha aí, gente. Pá. Tia, Oi? ô, Lucas, você transmite o som também? Ei, Luca, tudo bem? Bem-vindo! Voltou de férias? Sim. Você transmite o som também? Ah, acredito que sim. Vamos ver se vai sair. Se não, de novo.
Share sound. Aqui. O eletromagnetismo. Primeiro, vamos lembrar o que é a eletricidade. A eletricidade é um fenômeno físico que ocorre quando acontece um movimento das cargas elétricas nos objetos, que é chamado de corrente elétrica. Essas cargas elétricas podem ser positivas ou negativas. Agora que já lembramos o que é eletricidade, vamos lembrar o que é o magnetismo. O magnetismo é uma propriedade muito interessante que alguns objetos têm, de atrair elementos metálicos como o ferro, por exemplo. Esses objetos são chamados de ímãs, podem ser naturais ou artificiais, e têm dois polos magnéticos, o polo norte e o polo sul. Vocês já usaram uma bússola para se orientar? Este instrumento utiliza uma agulha imantada que aponta sempre para o norte magnético terrestre. Isso nos permite nos localizarmos em um mapa. E vocês se lembram do que é um campo magnético? E isso é um espaço ao redor de um ímã no qual a força magnética atua. Ou seja, o espaço no qual o ímã é capaz de atrair metais. Agora estamos prontos para aprender o que é o eletromagnetismo. Vamos lá! Vamos começar com um pouco de história. No século XIX, um cientista chamado Hans Christian Ørsted descobriu que aproximar uma bússola de uma carga elétrica fazia com que a agulha da bússola desviasse. O que você acha que isso queria dizer? Exatamente! As correntes elétricas produzem um campo magnético ao seu redor. Uau! Chamamos essa relação entre a eletricidade e o magnetismo de eletromagnetismo. Vamos ver se você consegue adivinhar o que é isso. É um eletroímã. Graças a ele, podemos gerar um campo magnético de uma forma muito simples. Consiste em transformar uma barra de metal em um ímã, conectando-a a uma corrente elétrica, neste caso uma bateria. Para fazer isso, enrolamos um fio feito de um material condutor, como cobre, ferro ou alumínio, em volta da barra de metal. E por que fazemos isso? Você se lembra que antes eu disse que as correntes elétricas geram um campo magnético ao seu redor? Esse campo magnético é muito fraco. Portanto, quando enrolamos o fio em uma espiral em volta da barra de metal, concentramos o campo magnético em uma pequena área, aumentando assim a potência dele. Quando ativamos o eletroímã, permitimos que a corrente elétrica comece a circular, ativando o campo magnético e atraindo os metais mais próximos. Impressionante, né? Os eletroímãs podem ser usados para diversas coisas. Podemos encontrá-los nas campainhas e nos freios dos carros, mas também em guindastes enormes que são utilizados para mover os resíduos metálicos em aterros sanitários. Bom trabalho, amigos e amigas! Nos vemos no próximo episódio. Até mais! Muito bem, Professor, pessoal. Oi. você pode mandar esse vídeo pra gente? Sim, sim. Então, aqui, olha, vocês viram, né? O ímã, ele gera um movimento de elétrons, né? Ali, e é um campo, a gente chama de campo eletromagnético. E a gente pode até ver aqui uma experiência, que é esse que ele falou, a experiência de como você pode fazer aí na sua casa, montar um eletroímã. Um eletroímã você pode fazer aí. Olha, Eu vou não mostrar aqui a entendi. experiência, como é que Fazendo fazem? a Usando experiência uma pilha, usando um preguinho e um professora, é isso que fiozinho vocês desse de faz o. cobre que você tira de um fio. Você tira outro fio aí de algum fio que está sobrando e aí você tem tudo que precisa para fazer essa experiência. Você vai conseguir criar um campo eletromagnético, um eletroímã. Então aqui, olha,
Mas, tipo, daí, o Olha aqui a preguinho vira. experiência, Não facinho entendi de isso. fazer. Sem áudio. Professora, você tá ouvindo a gente? Oi? Você tá ouvindo a gente? Não estou ouvindo. Oi, pode falar. É o seguinte, eu não entendi direito. Isso faz o prego virar um ímã ou não? Eu não entendi esse negócio. Exatamente. Ah, e qual a diferença de eletroímã para ímã? O ímã comum que eu tenho na minha geladeira é um eletroímã ou não? Não, ele é um ímã, porque ele não foi criado por um campo elétrico. O campo Ah, elétrico, quando o campo elétrico cria um ímã, aí chama daí eletromagnetismo. tem como eu Tem como você criar fazer um ímã isso através da eletricidade. Oi? tem como eu fazer ele virar um eletroímã ou não? O ímã já é ímã. Ah, entendi. O ímã já é um ímã. O que a gente pode usar a eletricidade para criar um campo magnético, para criar um ímã igual esses aí da geladeira. E aqui eu tenho um exemplo que ela falou rapidinho. Eu vou passar No também ímã só as principais eletromagnético. Olha partes. só. Então, o que que acontece? Ele pegou aqui uma pilha, pegou os fiozinhos, né? Enrolou bastante. E aí, vamos ver, ele vai Para falar. montar esse projeto, você vai precisar de um parafuso. Quanto menor esse parafuso aqui, menos energia você precisa para transformar ele em um ímã eletromagnético. Eu tentei fazer essa experiência com parafusos maiores, só que eu precisei de muito mais energia para conseguir atrair algum objeto metálico. Vou utilizar uma bateria de 9 volts e fio esmaltado. Esse aqui é o 23 AWG, tá? Caso você queira comprar também. Ou você pode retirar de motor de liquidificador, batedeira, para você montar esse projeto aqui. É bem interessante porque eu vou utilizar a energia aqui da bateria para alimentar o fio esmaltado que eu vou enrolar nesse parafuso e ele vai se transformar nesse eletroímã. Vamos começar então. Eu vou desenrolar aqui. Eu vou começar a dar as voltas aqui no parafuso. É difícil de saber quantas voltas você vai precisar fazer, porque depende também desse fio esmaltado aqui que você vai utilizar, do parafuso, de muitas coisas. Mas em teoria, quanto mais voltas você fizer, Só um minutinho, gente. Oi, Karen, você tá com alguma dúvida? Só esqueci minha mão levantada, sorry. Oi, Marcos. Então, eles estavam sem o link, por isso que a tia teve que parar tudo aqui para mandar o link para eles, tá? Na Desculpa. verdade, eu acho que não é pra ele, eu acho que é pro Samu e pro Miguel. É, para eles, meninos. Então, vamos lá. Ele vai começar a criar um esqueminha ali, para passar bastante eletricidade e para poder criar esse campo magnético, tá? fizer aqui, tá? Mais forte vai ser esse campo eletromagnético. Eu vou começar aqui, eu acredito que vai ser mais ou menos 150 voltas com esse tipo de fio e esse parafuso. Aí. 47, 148, 149 e 150 voltas aqui. Ok, então agora eu vou deixar o tamanho aqui uns 3 centímetros e eu vou cortar ele aqui. E vai ser essas duas pontas que eu vou ligar nessa bateria aqui. Só que tem uma proteção nesse fio aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um estilete para raspar essas pontinhas aqui e conseguir ligar aqui na bateria de 9 volts.
Beleza, ó. Raspei, pode ver que ficou bem mais brilhante, né? Essa parte aqui. E aí agora eu vou fazer com o outro lado aqui. Beleza, removido aí a proteção do fio, aqui das duas pontas. E agora chegou o momento de testar e ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou pegar alguns clipes e colocar aqui para ver se ele realmente vai funcionar. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e marca o sininho para conferir. Não precisa de muita energia. Segunda recomendação, quando você colocar esse parafuso aqui na bateria, não coloque o dedo aqui, porque passa uma alta corrente. Você vai soltar o dedo na hora, você vai perceber o que eu estou falando, né? Começa a machucar o dedo. Outra coisa, esse fio aqui, se ele for muito fino, né, esse fio esmaltado, ele não vai ficar tão preso aí no parafuso como você está vendo. Então o ideal é que não seja um fio tão fino e nem tão grosso como esse aqui. Tem que raspar muito bem essas pontinhas aqui para ele ter conectividade, né, passar corrente elétrica entre esse fio esmaltado e a bateria de 9 volts. Bom, só explicando como isso funciona. Na verdade, o que acontece? Quando eu ligo esse fio esmaltado aqui na bateria, vai passar uma corrente nesse fio esmaltado, nessas 150 volts que eu fiz. Essa corrente vai gerar um campo eletromagnético e vai transformar essa parte aqui, ó, do parafuso em como se fosse um ímã. Então, quando eu aproximo ele em objeto, ele consegue, né, atrair esses objetos metálicos aqui. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Tá aparecendo mais 2 vídeos aí para você continuar assistindo. E começa assim, né? Para montar esse projeto. Pronto. Viram só, né, gente? Na prática, isso é o campo eletromagnético. Então, essa é a introdução do que eu queria que vocês entendessem que o campo eletromagnético ele existe em muitas coisas do nosso dia a dia. E, e aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que têm campo eletromagnético. Quem pode me dar um exemplo que acha, né, que tem eletromagnetismo? Vocês sabem? Alguém pode me dar um exemplo? Hum? Eu não entendo direito né, sobre isso. Mais ou menos no Compra, né? computador, Você pode me repetir? Aonde tem campos eletromagnéticos no nosso dia a dia? nos eletrônicos, dentro da nossa casa, né? Sim, agora eu Na luz, na vou dar luz. nomes. Vamos aqui, ó, dar nomes a lugares que geram eletromagnetismo, tá? Quando tem muito eletromagnetismo, a gente chama isso de poluição eletromagnética. Então, olha aqui o que que esse pontinho diz, ó. Lê pra gente aí, Valentina, você tá aí? Apareceu aqui para mim seu nome. Lê pra gente o que que é essa poluição eletromagnética. Tá bom. É a presença excessiva ou descontrolada de campos eletromagnéticos no ambiente, provocada por dispositivos eletrônicos e sistemas de comunicação. Fontes comuns, linhas de transmissão elétrica, torres de celular, roteador Wi-Fi, aparelhos domésticos e celulares, satélites, radares, fornos de micro-ondas. Muito bem. Então, tudo isso aí que a Valentina leu pra gente gera um campo eletromagnético. Torre de celular, né? Tem gente que mora aí perto alguns moram já no campo e tem pouco disso, mas dentro de casa, aparelhos domésticos, Wi-Fi, celular, micro-ondas, tudo isso gera campo eletromagnético. Esses campos eletromagnéticos, ele tem efeitos em várias áreas, né? Samu, você pode relembrar, mamãe, qual foi a história que o tio, o marido da Sara, contou sobre alguma coisa que ele estava pesquisando e o eletromagnetismo foi De de um. uma máquina de fazer café estava Então, interferindo conta aí no. rapidinho, filho. Eu não lembro direito, mas eles estavam tentando achar
um erro que tinha dado em um campo, Um é, programa? num negócio, num programa, que fazia para pagamento de uma máquina de café. Daí, quando você colocava para pagar, não conseguia pagar. Uhum. Eles não conseguiam pagar do outro lado da máquina de café, porque no, a máquina de café estava dando um campo eletromagnético que estava interferindo no cabo USB que estava Nossa. passando para a maquininha de pagamento. Então, olha só, uma máquina de moer café, quando ela era ligada, ela interferia, o magnetismo dela interferia no programa do pagamento, e eles não conseguiam terminar, né, de fazer lá o pagamento. E demorou muito para eles descobrirem que era só o probleminha com um equipamento, o equipamento de moer o café lá, né? Oi, Luca. Esse não é uma das piores coisas que acontece com o eletromagnetismo. Tem, tipo, meu jogo, esses dias você até contou pra mim a história de lá em Londres, eles construíram uma ponte Hum, e a ponte não parava de balançar. E eles balançavam no passo das pessoas que andavam na ponte. Eles fecharam e foram ver o que estava acontecendo. E era a hum. antena de celular que estava um pouco mais. Uau, olha só. Ah, não, verdade. No caso era rádio, não era celular. Era antena de rádio. Sim, sim. Mas vocês veem como que tem um impacto as ondas eletromagnéticas. Se elas têm um impacto com uma estrutura de uma ponte, imaginem os impactos que ela tem no ambiente e biológicas. Então, olha só. Eu vou falar aqui de três áreas que elas impactam, né, a poluição eletromagnética. Biológico, dor de cabeça, insônia, estresse, alterações na célula, e isso a gente vai detalhar depois, aqui para frente mesmo. Tecnológicas foi o que os meninos falaram ali, ó, interferências em equipamentos eletrônicos sensíveis. Então, não se pode construir uma torre de celular perto de um hospital, sabiam? Não se pode construir perto de aeroportos. Aeroporto, vocês já viram que eles ficam, né, muitas vezes em lugares afastados? Tem. Sim, eu já percebi isso. Eu achei até estranho. Uhum. E, então, eles causam interferências, né? E ambientais também, inclusive nos animais, nas aves, porque eles se orientam através de campos magnéticos. Então, alguns bichinhos ficam desorientados por causa da poluição eletromagnética que o ser humano tem criado, né? Isso aqui depois. E aí, gente, eu queria focar. Existem vários campos eletromagnéticos, e eu tenho aqui uma tabela que eu fiz com o campo eletromagnético e o impacto dela. Por exemplo, deixa eu ir lá para essa parte aqui, que aí eu. Isso aqui. Por exemplo, eu tenho as linhas de transmissão elétrica. Ela tem uma baixa frequência, olha, de 50 a 60 Hz. Então, ela tem esse efeito aí, ela gera um campo magnético de corrente alternada. Qual que é o risco dela, o impacto? Tá aqui, ó, vocês estão vendo minha setinha? Ela pode ter interferência em equipamentos e tem muitos debates que os pessoal da área de saúde tem trazido em relação aos impactos com a saúde do ser humano. E já tem muitos estudos que mostram algumas doenças que são causadas, né? Agora, olha só, vai Em casa, a gente aumentando. desliga o Wi-Fi antes de dormir. Isso. Os transformadores e motores elétricos também geram um campo magnético. Rádios e TVs também podem fazer interferências em aparelhos eletrônicos. E aí, olha, eu estou chegando aqui nas torres de telefone celular, que podem variar de 900 a 2,6 gigas, que são os micro-ondas, o celular mesmo, né? Isso já tem muitos estudos que mostram
que a pessoa pode ter insônia e pode esquentar o lugar e pode ser um foco de doenças, né, que causam alteração celular. Quando eu falo alteração celular, eu falo de câncer mesmo, tá? E aqui os roteadores Wi-Fi. E olha só, se antes a torre de telefone tinha 2,6, o Wi-Fi tem de 2,4 até 5 gigas. Vocês já ouviram falar que agora, ó, tá na moda usar os 5 gigas, né? O Wi-Fi aí da sua casa, eu não sei qual que é. O nosso é 5G? Meu marido acabou de falar que o meu é 5G também. 5G. Gigahertz? Nada. E aí, olha só, ele o que fala? Que é o tipo de onda. São ondas de rádio digital, né? A exposição contínua em ambientes fechados também vai causar uma alteração. Aqui eu tenho forno micro-ondas 2,4 gigahertz, né? E aí tem os outros que são satélites, radares, que também geram essas ondas, equipamentos médicos, que são aí os que têm ondas mais agressivas, né? O raio-x, por isso que quando a gente vai lá no médico, vai fazer um raio-x, a gente não coloca aquelas proteções, coloca o colete, Sim. coloca aqui na tireoide. Por quê? Porque ele vai gerar um campo magnético muito intenso. E aí, a exposição dele é um risco, né? Todo mundo sabe disso. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer uma reflexão sobre os impactos do eletromagnetismo no nosso corpo. Pode falar, Luca ou Clara? Oi? O áudio É não muito tá ruim o legal. som. Parece que vocês estão a quilômetros. Quer tentar de novo falar? Agora melhorou? Ai, sim, com Sim. certeza. Pode falar. Tá. Você disse naquela página um pouco mais pra frente ou pra trás, e agora eu já perdi o, Ah, o lugar que tava. Tinha raio-x e um RM. No caso, o RM é o quê? Ressonância magnética. Ah, entendi. São procedimentos que usam a radiação, eletromagnetismo, né? Olha só, ressonância magnética. Então, existe riscos, né? Mas usa quando é muito necessário. Então, é isso, gente. O que são, aqui, o impacto do 5G no nosso corpo? Vou pedir para Lucas, você lê para a gente? Ou a Clara? Leio sim, eu só tava trocando aqui, como eu tô com fone, o som ficou horrível. Tá. Quando ouvimos falar em 5G, a primeira coisa que vem à mente é a velocidade da internet. De fato, essa nova geração de rede é muito mais rápida do que as anteriores. Mas você sabia que a tecnologia 5G também usa frequências mais altas, chamadas de microondas milimétricas, que podem ter efeitos no nosso corpo? Ok. É, Professora, você pode voltar o slide que eu quero tirar um print. Depois eu vou mandar para vocês essa apresentação, tá? Clara, você lê o próximo? Vou pedir para ela. Tá. Vou ler. Pode. Nosso corpo é formado por trilhões de células. Em cada uma delas existem portas especiais chamadas canais de cálcio voltagem dependentes, em inglês VGCCS. Essas portas se abrem e fecham com estímulos elétricos, permitindo a entrada e saída de íons como cálcio
como cálcio. O problema é a radiação do micro-ondas, como emitida pelo 5G. Pode ativar esses canais de maneira exagerada. Resultado? Muito cálcio entra na célula, causando uma reação em cadeia de problemas. Certo, então, obrigada, gente. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: o 5G aumentou a velocidade da internet, mas também aumentou a radiação dessas microondas. E isso tem um efeito no nosso corpo. O que que acontece? Eu vou mostrar os estudos que foram feitos já em laboratório, que demonstram que isso acontece no nosso corpo. Então, todas as nossas células, elas têm essas portas especiais que são, não sei se vocês lembram lá quando a gente estudou a membrana da célula. Lembra que a membrana da célula é semipermeável? Aí tinha a passagem facilitada pelos canaizinhos que pareciam roletas, né? Então, essas passagens, elas permitem a entrada e saída de alguns elementos. Então, o cálcio é um deles. Acontece que essas ondas eletromagnéticas da 5G, ela, ela deixa essa porta escancarada da célula, né? E aí entra muito cálcio dentro da célula. Sabe o que que vai acontecer? Aí tá falando, né, que causa uma reação em cadeia de problemas. A célula, ela vai começar a desregular um monte de coisas. E algumas delas vão gerar doenças, né? Que estão aqui, ó. Vou pedir então agora pro Miguel. Miguel, lê pra gente quais são as doenças que podem surgir e depois eu vou trazer os artigos científicos para vocês confirmarem, tá bom? Com o tempo que, com o tempo, esse ambiente cheio de inflamação e radicais livres pode abrir espaço para doenças graves, como doença de Alzheimer, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, doenças autoimunes, alguns tipos de câncer. Tudo isso pode começar sem sintomas, apenas com o corpo tentando se defender de algo invisível, radiação das antenas ao nosso redor. Muito bem. Essas doenças aqui não foi uma pesquisa do Google só, né? Que eu peguei. Eu peguei alguns artigos científicos que as pessoas estudaram